Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Então, vai as 3 saudações. Espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Ana Laura e eu sou monitora da disciplina de Fisiologia Vegetal do curso de Ciências Biológicas da UFPB, Campus 1, junto com Luiz Guilherme. E nós preparamos essa aula para vocês sobre germinação com o apoio e colaboração do professor Fernando. Então, hoje, nesse vídeo, vocês vão assistir a continuidade da parte 1 do vídeo que foi gravado por Guilherme, certo? Então, vamos lá? Vocês viram o que é a germinação, como ocorre a absorção de água pelas raízes, as fases da germinação, fase 1, fase 2, fase 3, e viram também o papel das reservas armazenadas pelas sementes. E agora, nós vamos ver sobre o crescimento e estabelecimento da plântula. O estabelecimento da plântula é crucial para a sobrevivência da planta e para o crescimento e desenvolvimento subsequente desta planta. De acordo com Thais, o estabelecimento da plântula é o momento em que ela se torna competente para fotossintetizar, assimilar água e nutrientes do solo, passar pela diferenciação celular e dos tecidos e maturação normais e responder apropriadamente aos estímulos ambientais. Então, em outras palavras, de forma mais simples, é o momento que a planta adquire uma independência, vamos dizer assim, que ela vai ser responsável por realizar os processos vitais para sobreviver, de fazer a fotossíntese, de assimilar água e nutrientes, de diferenciar os tecidos, e assim ela vai depender agora dos fatores externos para a sobrevivência, né? Não vai mais ter aquela reserva de nutrientes presente na semente, agora ela vai ser ela por ela. E um fator importante, um fator que influencia nesse crescimento e estabelecimento da plântula é o tamanho da semente. Por quê? Porque sementes maiores têm mais reserva de nutrientes, o que permite mais tempo para essa plântula se desenvolver, beleza? Outra coisa importante para a gente saber agora. Quando essa semente está germinando e essa plântula está crescendo para se estabelecer no solo, há uma diferenciação, né? Nós classificamos 2 tipos de plantas de acordo com o destino dos cotilédones durante o crescimento do caule dessas plântulas angiospermas. Então, nós vamos ter as plântulas epígeas e vamos ter as plântulas hipógeas. As plantas epígeas são as plantas que erguem seus cotilédones acima da superfície do solo, quando estão crescendo. E as plântulas hipógeas, os cotilédones vão permanecer no solo quando elas germinarem, certo? Mas para esse crescimento dessa plântula acontecer, ele é estimulado por um hormônio, certo? Nós vimos, quando nós estudamos hormônios, que durante o processo de desenvolvimento da planta, vários hormônios vão atuar, hormônios diferentes a depender do estágio de desenvolvimento daquela planta. Então, para o estágio de crescimento da plântula, o hormônio que vai atuar, que vai ter bastante importância nessa fase, vai ser a auxina. A auxina é um hormônio vegetal que é produzido pelas células meristemáticas, principalmente no ápice dos caules, certo? Do caule da plântula. Então, uma das funções da auxina é promover o crescimento dos caules, estimular o crescimento dos caules. Entretanto, uma coisa importante para a gente lembrar, um adendo, é que ela só vai promover esse crescimento nos caules e também nos coleótipos se ela estiver em concentrações ideais para a planta. E vai também inibir o crescimento da raiz. Mas, acima de concentrações ideais, ela pode inibir também o crescimento do caule
e dos coleótipos, certo? Porque a auxina, mas por que a auxina inibe o crescimento da raiz? Porque ela só estimula o crescimento do caule e dos coleótipos. Porque a auxina induz a produção de etileno e o etileno, por sua vez, inibe o crescimento da raiz. Então, em concentrações ideais, ela vai promover o crescimento ideal do caule e do coleótipo e inibir o crescimento da raiz. Além da atuação de hormônios, a planta também sofre influência de outros fatores no crescimento dela. Então, durante o estabelecimento da plântula, fatores abióticos como gravidade, toque e luz influenciam o hábito de crescimento inicial da planta jovem. Então, uma dessas coisas, desses fatores que influenciam esse crescimento inicial dessa planta jovem, são os chamados tropismos. Então, agora nós vamos descobrir como os tropismos afetam o crescimento e desenvolvimento da plântula. Então, primeiro nós precisamos saber o que são tropismos. Tropismos são respostas de crescimento direcional em relação aos estímulos ambientais causados pelo crescimento assimétrico do eixo da planta, que vai ser o caule ou raiz. Nós temos vários tipos de tropismos, mas o que nós vamos destacar nessa aula de hoje são 3: o gravitropismo, o fototropismo e o tigmotropismo. O gravitropismo, como o próprio nome já sugere, é um crescimento que vai dar em resposta à gravidade. Então, esse crescimento em favor da gravidade, ele possibilita que os caules cresçam em direção à luz solar, que é para fotossintetizar, né? E que as raízes cresçam para dentro do solo, que é contra a luz solar, para ir em busca de água e de nutrientes. Então, no caso, os caules vão crescer contra a gravidade, vai ter o gravitropismo negativo, e a raiz vai crescer a favor da gravidade, vai ter o gravitropismo positivo. No fototropismo, como o próprio nome sugere, né, foto vem de luz, então vai ser algum crescimento em direção à luz. Ele permite que as plantas aéreas cresçam em direção à luz, maximizando a fotossíntese, enquanto algumas raízes crescem para longe da luz. Então, a raiz vai ter fototropismo negativo, que vai crescer em direção contra a luz, e vai ter, enquanto o caule vai ter fototropismo positivo, que vai crescer em direção à luz. E ainda temos o tigmotropismo, que é um crescimento que vai acontecer em resposta ao toque. Então, ele vai auxiliar as raízes a crescer em torno de obstáculos, né, que vão ter no solo naturalmente, e essa raiz vai se enrolando e se envolvendo em outras estruturas como suporte. Então, tigmo vem de toque, né? Então, esse crescimento vai ser em resposta ao toque, ok? Eu dei o exemplo para vocês da raiz, né, no tigmotropismo, mas isso também acontece com as outras partes da planta, como é o caso do caule. Ó, como vocês podem ver nessa imagem, isso é bastante comum em alguns pés, assim, de frutas, né, que a gente conhece, maracujá, uva, né? Quando a planta tem contato com algum obstáculo, ela vai e se enrola sobre ele e vai crescendo sobre ele. É o tigmotropismo. Agora que nós já vimos como ocorre o crescimento e o estabelecimento da plântula, nós precisamos entender como é que ocorre a diferenciação do sistema vascular. Porque uma vez que na embriogênese da semente, os transportes simplástico, apoplástico, né,
são suficientes para distribuir a água, os nutrientes, os sinais ao longo do embrião, pelo processo que nós conhecemos como difusão. Agora, isso não vai ser mais possível, porque nós já temos nossa planta germinada. Não é mais aquela sementinha pequena, tudo acontece de forma mais facilitada, né? Por meio desses transportes que nós já estudamos em outro momento. Agora, essa plântula que se emergiu, né, depois desse processo de germinação, ela necessita de um sistema vascular mais complexo, contínuo, para distribuir as moléculas, os nutrientes, a água de forma rápida e eficiente através da planta. Então, ela germinou, surge a necessidade de um sistema vascular. E como é que ocorre o desenvolvimento desse sistema vascular? É o que nós vamos descobrir. Então, nessa ilustração que vocês estão vendo, nessa figura, né? Essa plantinha aí representada na letra A, mostra no embrião maduro, o sistema vascular consiste em células procambiais. Aí a B, em aproximadamente 2 dias e meio após a germinação, o protofloema, que está representado aqui pelas linhas tracejadas, e o protoxilema, que está representado pelas linhas pontilhadas, desenvolvem-se. Depois, em aproximadamente 2,75 dias após a germinação, o protofloema maduro, que está representado pelas linhas contínuas, desenvolve-se, mas o protoxilema ainda está imaturo, que está representado pelas linhas pontilhadas. E, por fim, em plântulas de 3 dias de idade, a maior parte do protofloema e do protoxilema está plenamente diferenciada, com desenvolvimento seguindo em direção à raiz. Então, esse esquema, essa imagem, mostra, né, de forma bem simples como ocorre a diferenciação e a padronização vascular em embriões e plântulas de Arabidopsis, né? Mas como é exatamente que essa diferenciação acontece? Mais uma vez, impulsionada e estimulada por hormônios. Nesse caso, nós vimos lá que a auxina, nós vimos anteriormente que a auxina é um hormônio vegetal, né, que é importantíssimo para estimular o crescimento e o estabelecimento dos caules, dos coleótipos. E agora, nós vamos ver que as interações de auxina e de citocina são importantes para direcionar o desenvolvimento vascular. Então, a auxina e a citocina elas são necessárias para o desenvolvimento vascular normal. A auxina nós já vimos sobre ela e a citocina é um hormônio vegetal que é responsável pela divisão celular. Então, a sinalização por citocina é necessária para a especificação dos tipos celulares pelas células procambiais. E a sinalização por auxina é necessária para o desenvolvimento do protoxilema, certo? Então, como vocês sabem, devem lembrar do que viram em anatomia vegetal, o protoxilema se forma primeiro, né, no sistema primário, que é a parte da planta que está responsável pelo crescimento em comprimento, né? O xilema primário são essas células que vão fazer a planta crescer primeiro em comprimento. E esse protoxilema é o que vai se formar primeiro, o metaxilema forma mais tardiamente. Então, sem a atuação, o estímulo desses hormônios, né, da auxina e da citocina, não tem como ocorrer a especificação desses tipos celulares, né, dessas células diferenciadas que compõem e formam esse sistema vascular diferenciado e super necessário para o estabelecimento
e o sucesso da planta, né? Vamos dizer assim. Agora, nós já vimos sobre o crescimento e estabelecimento da plântula, vimos sobre a diferenciação do sistema vascular, e agora, para finalizar a nossa aula, nós vamos ver sobre o crescimento e a diferenciação da raiz. Se a planta cresceu, germinou, se estabeleceu, houve a diferenciação do sistema vascular, também vamos ter que ter uma diferenciação, né? O crescimento e a diferenciação da raiz. Então, as raízes, como nós sabemos, estão presentes em todos os grupos de plantas vasculares terrestres, né? E elas têm a função de fixar a planta na terra, de conduzir, né, através da raiz e dos pelos absorventes a água e os nutrientes para a planta. Então, vamos lá. O eixo de desenvolvimento da raiz pode ser dividido em 3 zonas fundamentais: a zona meristemática, a zona de alongamento e a zona de diferenciação, como vocês podem ver nessa representação. Essa zona meristemática que se encontra nessa pontinha, protegida pela coifa, ela é a região onde se encontra o meristema primário e onde novas células da raiz são produzidas. A zona de alongamento, que se encontra logo após a zona meristemática, como o próprio nome sugere, é a região onde as células novas começam seu processo de diferenciação e de alongamento. E a terceira zona, que é a zona de diferenciação, é a região onde ocorre a diferenciação celular para a formação de diversos tecidos que compõem a raiz. Como vocês podem ver também nesse esquema, nessa imagem, nessa zona de diferenciação é onde há a presença de pelos radiculares. Células, tecidos e órgãos especializados, incluindo pelos, endoderme, elementos condutores do xilema e floema e primórdios da raiz lateral, alcançam a maturidade na zona de diferenciação. Então, nessa zona de diferenciação é onde as células, os tecidos, os órgãos, os pelos vão alcançar a maturidade. Os pelos, eles são importantes para a absorção de água e nutrientes, e eles também têm um papel mecânico para auxiliar na ancoragem das plantas no solo. Aqui nessa imagem que vocês estão vendo, aqui do fundo preto, com a estrutura branca, é uma raiz mostrando pelos radiculares. Então, os pelos das raízes são células epidérmicas especializadas que alcançam a maturidade na zona de diferenciação do eixo da raiz. As raízes laterais, por outro lado, que não são a mesma coisa do que pelos, iniciam no periciclo e emergem através das células corticais e epidérmicas. Então, a raiz lateral contém todos os tipos celulares de raiz primária, e o sistema vascular da raiz lateral é contínuo com a da raiz primária. Então, aqui nessa figura coloridinha que vocês estão vendo aí, nós podemos ver o desenvolvimento da raiz lateral em vários estágios. As raízes laterais emergem nas regiões de atividade intensa de auxina e de carotenoides. As raízes laterais e as partes aéreas podem crescer a favor e contra o vetor de gravidade, de acordo com seus ângulos nos pontos de inserção gravitrópicos. Então, nessa imagem aí vocês estão vendo, né, uma raiz principal e as raízes laterais. Então, gente, é isso. Nós finalizamos agora a parte 2 da nossa aula. Nessa aula, nós vimos o crescimento e o estabelecimento da plântula, vimos a diferenciação do sistema vascular e vimos o crescimento e a diferenciação da raiz.
Na parte 3, que é a próxima e última parte, o professor Fernando vai contextualizar um pouco desse assunto com vocês, mostrando alguns artigos científicos e vai falar um pouco da aplicação, né, da importância desse conteúdo, desse conhecimento para vocês na formação de vocês como biólogos e contextualizar um pouco com a nossa realidade. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e que tenham conseguido entender tudo direitinho. Me coloco à disposição para vocês tirarem eventuais dúvidas. Estarei disponível via WhatsApp, até mesmo pelo canal aqui no YouTube, algum comentário no vídeo e pelas redes sociais. Certo, gente? Por e-mail também. Então é isto. Agradeço a vocês pela atenção e espero que tenham entendido tudo direitinho, mas reforçando, me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Abraço!